Olá, alunos! Hoje nós vamos estudar aí a interação entre a química e a arte. Elas estão intimamente ligadas, né, em alguns aspectos. Aqui nós vamos falar sobre o restauro de obras artísticas. Bom, a habilidade, ela é uma habilidade que está ligada aí às ciências da natureza, e ela diz respeito a analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações, na indústria, no cotidiano, nas arquiteturas, né, nas tecnologias, e propor soluções seguras e sustentáveis, considerando seu contexto local e cotidiano. Bom, considerando aí que as obras de arte, as pinturas, as esculturas, elas são um importante preservador da cultura, né, da história. Ela é um patrimônio, por exemplo, uma pintura é um patrimônio cultural, onde ela está contando uma história, ela está preservando elementos de uma cultura. Então ela precisa ser preservada, cuidada de todas as maneiras para que essa história não se apague. E mesmo tendo a preservação, a deterioração é algo que acontece com frequência e precisa haver a restauração, né, a renovação desses materiais. Bom, vamos pensar o que é que pode causar a degradação de obras de arte, né? São vários aspectos. Nós temos aí processos químicos, por exemplo, há uma alteração molecular e atômica de substâncias, geralmente surgindo a interação de uma substância com outra. Então, quando você pensa numa obra de arte, numa pintura, numa escultura, vai com o tempo ali acontecendo reações químicas, né? E com isso vai sendo alterada a substância ali da tinta, mesmo da escultura, ela vai sofrendo, passando por um processo de alteração em função das reações químicas que ela apresenta em relação ao meio ambiente, ao que está em volta. Vejamos. Um fator muito determinante aí é a água, né? A presença da umidade, ela deteriora muitas obras, tanto de papel, de pintura, de metal, tá? E nós vamos ter outros fatores também, não só a umidade, né? Mas nós temos aí agentes que estão no ar, tá? Sulfatos presentes no ar que podem também estar interagindo com as obras de arte, deteriorando esta obra. Outro elemento bastante presente, principalmente a gente que mora aqui nas regiões litorâneas, nós temos aí os cloretos e sais, né? A maresia, você pode perceber na sua casa aí que ela traz ela traz tipo uma oleosidade, a gente percebe assim na janela, mesmo no piso, né, fica uma oleosidade. Aquilo ali são sais, são cloretos, tá? Que se impregnados aí no ferro, mesmo no alumínio, mesmo em pinturas, ela vai causando uma reação química e uma degradação. O outro componente é a própria composição atmosférica, né? O que está na atmosfera, não só como poluição ou mesmo sais e cloretos, mas os gases, as partículas. Então, pense no museu. Nós temos aí várias partículas suspensas no ar, a janela aberta, vindo, né? Os elementos que estão presentes no próprio ar, causando aí uma reação química e degradando uma obra de arte. A destruição das obras, por exemplo, se é um metal, né, pode haver a oxidação, pode ser uma obra de arte ou mesmo um utensílio, aí um objeto, a gente vê aí uma Maria-Fumaça oxidada, né, a ação do oxigênio do ar, a umidade do ar vai produzir essa ferrugem, né, essa oxidação. Uma outra situação, por exemplo, no concreto e no mármore pode haver a corrosão, ele vai sendo corroído. Nas pinturas, a gente pode ter aí fungos, a presença de sais, como a gente disse lá, os sulfatos, os cloretos, e também a diferença de pH, tá? Pode haver uma mudança no pH, na tinta e no papel. Tudo isso vai causando reações químicas que podem destruindo uma obra de arte. E também uma combustão acidental pode pôr fim à história da arte, né?
quadros, objetos. A gente viu lá no Rio de Janeiro o incêndio do museu. Então, obras de arte todo dia estão sofrendo uma deterioração, né? Quer seja os metais, esculturas de metais estão oxidando, estruturas de mármore, pinturas, a ação do tempo, né? A ação dos processos químicos que vão acontecendo vão degradando a obra, né? Vamos pensar no pigmento, ele pode escurecer, tá? Por reações químicas que acontecem no ar, né? Que tem as moléculas do ar, podem estar reagindo com uma pintura e levando essa pintura a escurecer ou a desbotar. Ou pode acontecer, às vezes, numa mesma pintura, de escurecer alguma tinta e desbotar outra. Isso é muito comum, né? Para quem pinta, eu pintei muitos quadros, a gente vai percebendo que com o passar do tempo, as tintas vão perdendo a cor ou vão mudando a tonalidade da cor, né? A minha filha faz sabonetes e a gente percebe que às vezes a mudança, a alteração na cor dos sabonetes, dependendo aqui a temperatura que é exposta ao sol, uma série de fatores, né? Bom, a degradação das obras, vamos pensar em alguns elementos aí. Primeiro, baixas temperaturas e a umidade do ar. O que ela pode fazer? Eu morei numa casa em que era muito úmida, e o que houve? Houve ali, corroeu a própria tela. Eu tinha um quadro maravilhoso, uma natureza morta, e ela fez um buraco, ela ficou um tempo exposta à umidade e eu não olhei, e passado ali alguns meses havia um buraco mesmo na tela, mas também pode atrapalhar aí a moldura, né? Abaular a moldura, pode esfarelar substâncias, desgastar as fibras, como foi o que aconteceu com a minha tela, né? E nós temos também as altas temperaturas, né? No verão, o aumento da umidade do ar, tudo isso pode atrapalhar uma obra de arte. Por exemplo, uma alta temperatura pode atrapalhar, né, enfraquecer a adesão da tinta. A tinta, ela junto dela tem uma cola, né, um aglutinante, e que se a temperatura estiver alta pode atrapalhar e a tinta descolar, vamos dizer assim, da tela, né? E nós temos aí as altas temperaturas pode dar reação nos vernizes, né, que a gente passa em cima da obra, num betume que pode ser passado por cima de uma tela. Um bolor, um mofo, pode levar a apodrecimento da madeira, da moldura, da tela, tá? E o bolor e o mofo também pode estar oxidando os metais. Nós temos aí, agora vamos falar um pouquinho sobre a composição da tinta. Quando a gente pensa numa tinta, ela tem basicamente 4 elementos estruturantes, e dentro de cada elemento pode ter subdivisões, né? Mas nós temos aí, basicamente, o componente bem importante da tinta, né? Que é o pigmento. O pigmento é o responsável por dar cor à tinta, né? Esse pigmento ele pode ser de 3 naturezas. A gente pode ter um pigmento que ele é sintético, ele é fabricado. Você pega aí a calça jeans, né, aquela cor, é um pigmento sintético. Você pode ter um pigmento orgânico, tá? Que ele vem diretamente da natureza, né? Por exemplo, um corante à base de beterraba, a cúrcuma, que é o açafrão da terra, que dá uma cor bem amarelada. Nós temos aí diversas sementes, frutas, que podem ser usadas como um corante orgânico. E nós temos os corantes inorgânicos. Os corantes inorgânicos são a base de rochas, de areia, de terra, tá? São tons aí bastante terrosos também, né? Geralmente terrosos. Vamos pensar um pouquinho em cada um deles agora? Bom, aqui eu tenho a imagem aqui embaixo de um corante sintético, depois no meio um orgânico, né, feito possivelmente aí de uma planta, e aqui do lado rochas. A gente percebe como as rochas são coloridas, né, e os pós das rochas podem ser a partir deles fabricado pigmentos. Bom, vejamos.
Os pigmentos sintéticos, eles são poluentes do meio ambiente, né? Hoje está se estudando maneira de poluir bem menos, mas ele tem cores muito variadas, então ele é muito usado pela imensa variedade de cores. Os orgânicos, né, que veio de animais e plantas, eles têm um carbono na composição dele e tem uma questão, eles são combustíveis, eles pegam fogo. Então, se houver uma mudança, ele pode incendiar, né, dependendo da temperatura, mas também ele é sensível à umidade e é sensível à luminosidade. Então, se você pintar uma tela com uma tinta orgânica, uma tinta à base de alimentos, pode ser que a tela vai desbotar com o tempo, absorver água. Então, por ter aí o carbono na composição dela, né, por ser orgânica, ela não é tão resistente, tá? E os inorgânicos, né, que são muito mais resistentes, eles resistem a alta temperatura, então ele não se altera tanto com a mudança de temperatura. E eles não pegam fogo, não são combustíveis, só que eles podem oxidar ou corroer, né? Então ele tem essa reação de oxidação, já que ele, a base é aí metálica, vamos dizer assim, né? Um solo, rocha, metais, enfim. Então pode oxidar ou corroer. E eles não são fotossensíveis, ou seja, se variar a luz, né, se incidir luz sobre eles, eles não vão desbotar. Composição das tintas, continuando aí. Então a gente viu o primeiro elemento, que é o pigmento. O segundo elemento é a resina. A resina, essa resina é chamada também de aglutinante, ligante. O que essa resina faz? Ela traz resistência, ela traz a ação de uma aderência, de cola. Né? Ela liga e fixa as partículas do pigmento, que a gente viu anteriormente, ao suporte. Então, vamos entender como é que é isso. Você vai fazer uma tinta. Se você pegar, vamos supor que você misture lá, sei lá, uma beterraba, um pó de beterraba com água. Quando você passar num suporte, que pode ser uma tela, um painel, uma parede que seja, a hora que a água secar, a tendência daquele corante é desprender do suporte, desprender da parede, desprender da tela. Então ela precisa de um elemento para grudar, para ligar ela nesse suporte. E quem faz essa reação, essa ação, é a resina ou aglutinante. Então nós temos vários tipos aí de aglutinantes e eles vão mudar de acordo com o tipo da tinta. Nós temos aí, vamos ver aqui, o primeiro deles, a aquarela. A aquarela, a tinta aquarela, ela usa a goma arábica. Essa goma arábica, esse desenho que está aqui em cima, ele é uma resina que sai de plantas. Então, ela dá essa conferência de aderência, faz o papel de uma cola, né? Pegando o pigmento e colando ele no suporte que você pintou aí. O guache também usa a goma arábica, usa certas colas, certos adesivos. A tinta acrílica, pensa numa tinta acrílica de parede, ela usa um látex para fazer essa função desta cola. Pode ser usado também óleos, vamos supor, uma tinta óleo, ela vai usar fala assim, essa tinta é tinta óleo, que ela usa aí um aglutinante, que é uma resina, um óleo de linhaça, óleo de papoula, girassol. Lá nas cavernas, o homem misturava gorduras de animais, né, os pigmentos naturais, e ele fazia essa função aí do aglutinante. E nas tintas, a gente chama tintas à base de têmpera, elas usam como aglutinante o ovo. O ovo ele tem essa propriedade de ligar, de grudar a tinta no suporte que você pintou, tá bom? Vamos lá. Então, o aglutinante é um quadrinho, né? O aglutinante ele pode ser tanto algo natural quanto sintético, fabricado, né, pela indústria. Então, se ele é sintético, ele divide em duas classes, vinílicos e acrílicos. Por isso você fala, tinta acrílica, tinta vinílica, enfim. O aglutinante também pode ser natural, como eu falei ali. O natural ele pode ser um óleo, como eu falei, óleo de girassol, gordura animal, nas pinturas mais primitivas. A proteína, que é o ovo, né? Um carboidrato, ceras, resinas vegetais, como a goma laca, tá? Então, essa tabelinha aí que nos ajuda. Bom,
Lembra que a gente falou então sobre aglutinante e pigmento. O pigmento ele não vai grudar no suporte se não tiver aglutinante, mas precisa ter um solvente, algo para diluir isso, né? Então o solvente ele dissolve a resina, tá? E ele vai dar viscosidade para a tinta. Só que esse solvente, ele não fica, vamos supor que você pintou uma parede, esse solvente, quando ele secar, ele vai evaporar. Se for água, uma tinta à base de água, a água evapora e vai embora. Então, quem ficou aderido ali na parede são os dois primeiros elementos, que é o aglutinante, que fez grudar o pigmento na parede, e o próprio pigmento, né? Então, o solvente ele pode ser uma tinta à base de água, geralmente é uma tinta que tem menos cheiro, você vai escolher cada tinta de acordo com a sua característica, mas a tinta à base de água, quando o solvente é água, não tem cheiro, ela é bem mais tranquila para você pintar. Já a tinta também pode ser à base de um solvente, né, de um derivado aí de petróleo, a gente diz que é uma tinta óleo, né, já viu, a gente compra para pintar bicicleta, mesmo as tintas que vêm no spray aí de grafitar, enfim, usa como um derivado do petróleo, como solvente, né? Depois, o que vai acontecer? Tanto a água quanto esse solvente aí vai evaporar e ele serve só para fazer a composição enquanto a tinta tá ali no potinho, no frasco, enfim, no aerosol. Depois, quando aplicado, ele evapora. Bom, e o último elemento da tinta é o aditivo, né? Os aditivos são vários. Então a tinta vai precisar de um secante, de um estabilizante, de um microbicida para ela não juntar fungos, um anti-espumante. Tem tintas que usam produtos para não escorrer, anti-mofo, e aí vai, uma infinidade de produtos que vão ser agregados para melhorar essa tinta. Falando sobre o verniz ele é um tipo de tinta, só que sem pigmento, né? Ele não pode reagir com a pintura. Se ele reagir, ele vai mudar a característica da pintura, né? Ele tem que ser transparente, ele vai servir para proteger. Sempre a gente passa um verniz, a gente pode passar um verniz à base de água ou de óleo. Eles são de vários tipos, né? Temos lacas, você pode envernizar com uma goma laca. Tem vários tipos de vernizes que vão dar proteção contra a umidade, contra a corrosão, né, contra vários elementos externos aí, que são as reações químicas que acontecem. O verniz ele neutraliza um pouco essa ação externa de chegar até a tinta. E aí nós vamos ficando por aqui hoje. É isso aí, até a próxima.